primeiro lugar, muito obrigada, né, por aceitar aí o nosso convite. Não, obrigado pelo convite, Cris. Para mim é sempre um prazer falar de arquitetura, falar um pouco do nosso trabalho, como eu estava te dizendo antes, né, falar dos acertos, mas falar dos erros também, onde a gente acaba aprendendo muito e também passando adiante, muitos podem aprender com os nossos acertos e também com os nossos erros. De certeza. Não, e o Zé é legal, assim, que a gente, junto do Linea, nós tivemos um contato muito próximo aí ao longo de toda a história da Illumine, né? Desde que a gente inaugurou a Illumine, quando ainda éramos operação de varejo, aí o Linea Studio sempre foi um parceirão nosso aí. A gente pôde desenvolver vários projetos juntos, né? Fornecer muita, né, iluminação aí para os projetos de vocês. E, fora isso, o contato aí de amizade que a gente tem com a equipe toda. Sim, a relação de bastante tempo, né? E aprendi muito contigo, né? Tu me convidou para falar de iluminação hoje. Pô, vou falar de iluminação para a Cris, né? Vamos ver o que eu tenho a acrescentar, né? Não, mas eu acho que isso, né, Zé, que foi o que a gente conversou antes, acho que o principal é o pessoal entender um pouquinho, né, o papel da iluminação dentro desses projetos, o momento em que ela é concebida, né, a metodologia que vocês utilizam para trabalhar com a iluminação, né, isso eu acho que é algo que a gente sempre percebeu nos projetos de vocês, esse cuidado, desde lá, quando tem a imagem conceitual do projeto, a iluminação já está presente e geralmente é aquela que vai estar depois executada, né, e isso é algo que a gente fala. Eu repito muitas vezes, assim, de que a iluminação ela tem que nascer junto com o conceito da arquitetura, né? Uma para a gente poder mostrar para os clientes as nossas intenções, né? Como a gente está imaginando aquilo, e também para realmente possibilitar que isso seja executado depois, porque se a gente não prevê as esperas, toda a infra, né, no projeto, para a gente possibilitar que aquela iluminação seja executada, o nosso projeto vai por água abaixo aí, né? Então a iluminação ela é um trabalho de muitas mãos, né? Não adianta, né, ter só a pessoa responsável pela iluminação, só o arquiteto. Eu acho que é algo, né, que tá sempre, que caminha junto, né? É verdade. Dentro da nossa metodologia, né, da forma de trabalho, a iluminação ela está sempre representada. Ela aparece nas imagens de maquete eletrônica desde do início, desde as imagens iniciais. Cada vez mais, né, hoje em dia a gente consegue uma representação mais real, mais fidedigna, mais aproximada, a gente consegue controlar parâmetros que antes não conseguia controlar. Então é uma coisa que desde o escritório tem 18 anos, né, faz 18 anos que a gente trabalha com 3ds Max, que é um bom software para isso, não é um software específico de luminotécnica, não tinha muito parâmetro, era bem duro no início, a gente sempre procurava representar a iluminação, e confesso que nos primeiros anos era difícil, tinham softwares específicos que a gente não usava, e o Max não representava, e a gente não conseguia nem configurar determinadas coisas da iluminação, né? Que hoje a gente consegue. Hoje, mesmo não sendo ainda um software específico, a gente precisa de um software polivalente, né, que represente tudo, não só, como não é escritório especializado em luminotécnica, a gente usa o software que a gente entende que melhor representa as cores, as texturas, a luz, a distribuição da luz. E hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de parâmetros que a gente consegue regular, coisas que não conseguia regular antes. E a gente utiliza ele também como uma ferramenta de decisão, uma ferramenta projetual, onde a gente procura simular os pontos de iluminação, as lâmpadas com as características físicas que realmente elas têm, e validar muitas vezes pelo 3D. A gente consegue, sem cálculo, né, muitas vezes, sem precisar fazer um cálculo, enxergar situações de deficiência ou excesso de iluminação. E com certeza, daí, mesmo que não conseguisse alguns parâmetros, a questão compositiva, né, de identificar se a gente está conseguindo realmente, através das estratégias de projeto, da escolha do tipo de lâmpada, tipo de luminária, da localização, do ângulo,
ter os efeitos desejados, porque nada mais do que valorizar o que a gente quer valorizar. Não digo esconder, mas deixar quietinho aquilo que para nós não tem interesse, e da forma adequada. Tem coisas que é interessante iluminar com um foco mais fechado, com mais destaque, uma iluminação mais dramática, trazendo sombra. Outras situações a gente quer uma iluminação mais difusa, né? E isso o software realmente ajuda bastante. Então, eu acho como tu estava falando, é uma ferramenta que para nós ajuda. Eu estava me perguntando, né, a questão, vou falar de iluminação com que propriedade? Eu falei, o que eu entendo de iluminação? Qual a minha história com a iluminação? Assim? Então, desde a faculdade, fui monitor de conforto ambiental. A gente trabalhava bastante trabalhando com iluminação natural e iluminação artificial, com esse conhecimento, esse entendimento. Eu acabei me aprofundando um pouco ali. Sempre gostei de iluminação. Depois, numa pós de arquitetura comercial, tinha disciplinas específicas, né, de luminotécnica, mais direcionadas à arquitetura comercial, mas que amplamente aproveitado no conhecimento para qualquer tipo de situação, né, de residencial também. E daí comecei a pensar, são quase 90 casas, né, projetadas. Agora, no mês que vem, a gente deve passar essa barreira dos 90, e talvez esse ano, ou no início do ano que vem, a gente acha que é possível esse ano ainda passar a barreira das 100 casas projetadas, alguns prédios. E eu comecei a fazer a conta e comecei, cara, meu Deus, acho que são uns 2.000 ambientes dos quais eu participei direto ou indiretamente do projeto. Então, eu participei da criação, ou de revisão, ou de apresentação. Então, eu tive contato nas quais todos os projetos tinha muita coisa de iluminação, né? Então, um pouco de conhecimento técnico, científico, muita experiência prática, e separei imagens aqui para a gente olhar, ver o que funcionou, o que não funcionou. Também tem imagens mais novas, mais antigas, que até muda, né? A gente vê os perfis aparecendo muito, os perfis lineares. Automaticamente, quando fui revivendo, separando alguns projetos, eu separei alguns projetos, não sei se eu já consegui ver todos. Algumas imagens de cada um também, não todas, mas imagens que representassem algum acerto, algum erro, alguma estratégia que pudesse ilustrar a conversa e a gente comentar. Né? Perfeito. E à medida que eu fui separando, eu vi, cara, como mudou, né? E muda sempre. Sim. Não, isso que tu falou dos perfis lineares é algo assim que em 2 anos mudou completamente, né? Então, bom, quando começou... E o LED, Cris, não tinha nem LED, né? Tu me viu resistir por algum tempo ao LED, porque eu valorizo muito reprodução de cor, né? Muito reprodução de cor para qualquer situação. Para comercial, tem determinadas situações assim que é crucial, né? Tu ter representação 100% fiel para arquitetura comercial, dependendo do tipo de produto que tu tá expondo. Para residencial até vai. E eu me lembro de uma palestra lá na Illumine, no qual eu comecei a mudar um pouco esse conceito que se falava muito na memória visual, né? No que as pessoas estão habituadas. Então, o LED com uma reprodução de cor menor, né, chegou no mercado. Eu resisti, eu usava, mas para mim tá tudo cinza, tá tudo frio, mas não tem, né? Uma avalanche não tem como usar, é irracional não usar. Mas daí eu me lembro, o palestrante comentou essa questão, quando eu fiz essa pergunta de como, né, e ainda não se chegou no 100% de reprodução de cor, como resolver essa questão. Ele falou, não, mas tem muito da memória visual das pessoas. À medida que for sendo usado em larga escala, a referência de cor, a referência de tudo vai ser diferente, e automaticamente a reação de projeto na escolha dos materiais, das texturas, vai ser diferente e em acordo com a iluminação que a gente tem disponível e é racional utilizar. E realmente, hoje eu não sinto nada, assim, aquilo que eu sentia no início e o cara, sabe, rigor. Hoje em dia, até se tu no espaço... rigor e tal, tipo, tu resiste um pouco com a novidade e olha desconfiado, e daí depois quando tu vê, e hoje realmente a gente usa muito, é extremamente racional, extremamente econômico, e não faz mais falta, né? A gente consegue trazer essa cor
de alguma maneira para o projeto também. E a qualidade melhorou muito, né, dos LEDs. Naquela época que a gente resistia mais, o LED acessível, digamos assim, era um LED de uma qualidade muito inferior ao acessível de hoje, né? Sim. Então, realmente evoluiu muito, mas hoje, inclusive, quando eu estou no ambiente com lâmpada halógena, a gente chega já até a estranhar um pouco, né? Porque a gente está mudando já esse parâmetro, né? E, inclusive, tem uma nova geração aí que nem conhece lâmpada halógena. Esse dia eu estava conversando com os arquitetos mais novos e eles não entraram no mercado com o LED. Virei um dinossauro. Mas quando a gente inaugurou a Illumine, não tinha LED. Tinha até aquele LED chuveirinho que usava como uma par 20 bem simplória, né? Que não iluminava nada, enfim. Mas com o tempo você foi, e isso até a gente nota, assim, quando nós encerramos a operação da Illumine, nós tínhamos estoque de lâmpada halógena lá que já nem poder comercializar. A maioria eu arrecadei, né? Teve clientes, inclusive tiveram clientes no final que eram tão apaixonados e são ainda pelas halógenas, eles compraram todo o estoque que nós tínhamos. Eu confesso que aqui em casa eu tenho... Eu tenho bastante halógeno em casa, tenho automação em casa, né? E sinceramente, até tem algumas que eu substituí por LED dimerizável, mas assim, a tecnologia ainda caminha, ainda vai chegar no ponto ideal, mas ruído, e tu não consegue deixar ela chegar na vela, né? Então chega uma hora que ela cai. Então ainda existem limitações, e é claro que um dia isso vai ser resolvido, mas para trabalhos com automação, determinados trabalhos de arquitetura comercial também, especialmente restaurante, que tu quer uma penumbra, quer outro efeito, às vezes com LED tu não consegue resolver, especialmente se quer dar flexibilidade, porque se tu quer, a penumbra consegue criar, não, até consigo, dependendo da lâmpada. Agora, se eu quiser ir da penumbra pro claro, e de acordo com o interesse do restaurante, aumentar giro ou aumentar ticket, trabalhar com essa alternativa. Bom, era para falar de residencial, tô falando de comercial. Mas a gente tá todo um panorama geral. Eu botei aqui na sala, no pendente que eu tenho, aqui na sala de estar, tinha incandescente. Tinha incandescente, bolinha, né, leitosa, dimerizável. Eu conseguia deixar ele assim, ó, relaxante total. E a última vez eu substituí por LED. E o que aconteceu? Ruído desagradável quando começa a baixar, né? E da mesma forma, a questão de eu não conseguir mais dimerizar ela. E sinceramente, de 3, 2 queimaram rapidinho. Só com a halógena, por incrível que pareça, dentro desse uso, é incandescente, né? A halógena funcionava melhor. Outra curiosidade, faz 6 anos que eu ampliei a casa e reformei. Que coloquei automação há 6 anos. Eu moro aqui há 14 anos. E tem lâmpada, tem lâmpada halógena par 20 que está aqui há 14 anos. E essa da reforma, 6 anos direto, porque na dimerização ali eu tenho programado para ela ligar 70%, 80%, só aí tu já... ela nunca liga 100%. Porque não precisa, se eu quero mais luz eu vou lá, dimerizo, aumento, enfim. Então é uma coisa interessante, porque ela dentro dessa demanda de estar setada ali para ligar 70%, alguns pontos até 50% da potência, cara, dura o resto da vida o negócio, é impressionante. E a LED sofre com a dimerização. Então, enfim, falando de tecnologia, vai se resolver, mas ainda hoje a gente não tem, vamos lá, uma tecnologia que resolva todas as situações. Do baixo consumo, da eficiência, da durabilidade, da dimerização sem limite, da reprodução de cor total. Então, segue aí a indústria, a tecnologia em busca de tornar isso acessível. É claro que existe, mas não numa escala industrial e acessível para todos. Né? E entrando agora no nosso universo da iluminação residencial, né? A gente percebe assim, o consumo ele é mínimo. O que as pessoas estão em casa é no período noturno por um período muito pequeno. Então,
toda essa questão que tu vê o quanto tu não gasta, ainda não queimaram as tuas lâmpadas, se dá por esse nosso consumo e ainda pela questão da dimerização, né, então eu acho que quando a gente pensa na iluminação residencial, ela foge um pouquinho, né, dos outros parâmetros de iluminação corporativa, de iluminação comercial, e isso até voltando um pouquinho na questão que tu falou da utilização do 3D Max ali, né, para renderização das imagens, para testes e tal, para iluminação residencial funciona super bem, né, porque tu trabalha mais com feeling, com a iluminação, né, com a criação de ambientações, tu não tá lá calculando se tem 500 lux, 300 lux, tu não precisa desse controle, né. Mais técnico. E aí depois, para sim, numa situação mais de iluminação comercial, corporativa, que tu tem que ter esse controle maior, aí o Dialux, esses tipos de softwares, aí sim a gente consegue ter uma precisão no cálculo, mas que a renderização, a imagem 3D não chega nem aos pés, então não é uma ferramenta para a gente mostrar para o cliente a nossa intenção de projeto, né? É uma ferramenta para a gente ter mais segurança. É mais técnica, né, Cris? É realmente mensuração, cálculo de investimento-retorno, enfim, sem dúvida. É bem diferente, né? Uma ferramenta mais artística e outra mais técnica. Perfeito. Então, acho que vamos entrar aos nossos exemplos aí. Vamos lá. E aí tu vai nos mostrando eu separei, aí. Na realidade, eu coloquei em 11 passos aqui projetos residenciais. Alguns são casas, um projeto do Linea Studio, arquitetônico do Linea, interiores do Linea e paisagismo também, então que a gente chama de design total. As imagens, eu separei algumas que apareciam mais iluminação, eu comentei contigo que a foto contemporânea de arquitetura, ela tem uma tendência atual de mostrar muita iluminação natural. Então, mostrar os ambientes com a iluminação natural, evitando mostrar a iluminação artificial. Então, isso, claro, vem dos meios de comunicação, das revistas, dos sites, esse tipo de tendência. Então, as fotos que a gente tem mais profissionais, a imensa maioria realmente são com as luzes apagadas. Mas eu separei algumas aqui que aparecem, imagens mais noturnas, que ilustram algumas situações. Tá um pouco aleatório, porque dentro de cada projeto, às vezes tem fotos de fachada, às vezes tem fotos internas, às vezes é banheiro, às vezes cozinha, às vezes quarto, sala, enfim. Mas à medida que as coisas forem aparecendo, eu vou comentando as soluções, estratégias adotadas, né? E em algumas situações o que a gente achou satisfatório e o que não achou. Satisfatório. Os erros também valem muito pro aprendizado de Não, isso então, com certeza, imagem... que eu digo assim, acho que a iluminação é repertório, né, Zé? Tipo, deu certo, não deu, faz de novo, muda a fonte, o posicionamento, né? E depois tu vai criando as tuas boas práticas aí, né? Então... tem muito de experimentação, né? Às vezes acontece que tu chegar no cliente e substituir um conjunto de lâmpadas porque ficou muito potente ou ficou muito fraco. Raramente substitui luminária, mas às vezes acontece. Acho que a gente tem um nível de acerto muito bom pela experiência, pelo conhecimento, né, e por estar antenado e pelo auxílio do software, enfim, mas sempre tem coisas que são difíceis de prever totalmente, a reação da luz, a reflexão, determinados ângulos que aparece uma coisa que tu não quer que apareça, o controle da sombra. Então, por mais que a gente tente prever, o software ajude com isso, às vezes aparece uma situação ou outra não desejada. Bom, aqui eu acho que a imagem que está na tela, a imagem Você enxerga o meu mouse quando eu mostro aqui? Tá. Essa Casa Lua é uma das últimas que ficaram prontas, né? Ficou pronta no final, em dezembro de 2020. Então, provavelmente vão aparecer nos projetos algumas alternativas, tecnologias mais recentes, né? Porque a gente tem uma fachada que mistura volumes no térreo de pedra, como uma pedra natural, na verdade é um revestimento da Castellato, uma pedra natural, o reboco rústico, a madeira, a esquadriação em PVC amadeirado,
Mas a gente vê aqui a luz do paisagismo, né, iluminando, valorizando essa textura da pedra. Então, a gente jogando essa luz de uma forma mais de baixo para cima, ou como da mesma forma seria de cima para baixo, a gente valoriza a luz e a sombra e a textura acaba saltando muito. Se a gente joga ela mais direcionada, como pode imaginar, essa pedra adquire um aspecto mais chapado. Então aqui ela está com uma função dupla, né, iluminando tanto o capim Texas aqui por trás e iluminando a textura da pedra. Aqui a gente vê ela exclusivamente valorizando a textura da pedra. Depois vocês vão ver, tem uma imagem que tem um ponto aqui no chão para cada um desses vasos. Então deixa eu pegar ela aqui. Zé, e aí é legal da gente comentar essa questão da iluminação uplight ali nesse revestimento que destaca a textura. Ela cria uma visão, né, totalmente diferente da casa no período noturno do diurno, né? Porque durante o dia essa iluminação nesse revestimento é uma luz difusa, que é a luz natural, né? E aí a gente não tem toda essa marcação desse revestimento que é valorizado principalmente com a luz artificial. Então, às vezes, o cliente vai lá, faz um super investimento, um baita revestimento, e na hora da iluminação, né, tipo, não, mas para quê, né? E eu acho que no momento em que vocês, né, usam muito esse recurso, inclusive, de mostrar esse efeito num 3D, o cliente entende a ideia, né, do porquê da iluminação, né? Porque investir, né? Uma coisa, aproveitando para comentar, uma coisa que a gente sofre bastante, muitas vezes, iluminação de fachada, é que às vezes a gente quer criar um detalhe como esse, né, valorizar a textura, e a iluminação da rua é muito intensa. Então, às vezes tu tem a rede de luz do lado da calçada da casa, ou mesmo do outro lado, com uma iluminação muito intensa, e ela compete, né, de uma forma, às vezes, triste. Grosseira. Porque a gente quer valorizar alguma coisa, alguma textura, e daí tu tem que jogar tanta luz porque tem que jogar mais luz do que a rua está jogando, né? E às vezes a gente não consegue, né, ter esse efeito. Aqui, com o nível lumínico lá da rua, a gente consegue um pouco. Também tem, às vezes, a foto, a abertura, a gente consegue valorizar mais na foto do que consegue ver na vida real, né, trabalhando HDR. Mas lá tá bem evidente. Aqui em casa eu tenho uma dificuldade gigantesca de iluminar a fachada, porque a rua é muito clara, né? Sim. Então, aqui que eu estava comentando, né, nós temos os pontos nos vasos, né, também bem direcionados. Então, a gente vê que ele salta, valoriza, né? E, ao mesmo tempo, essa área envidraçada, por que não ter mais luz aqui? A gente tem a iluminação direcionada aqui para iluminar exatamente a chegada. As pessoas, a porta fica aqui lateral, à esquerda. Por que não ter mais luz aqui? Porque a intenção é realmente valorizar a parte interna, esse intercâmbio interior-exterior. Então, deixar a luz interna do ambiente aparecer, né, para a fachada. E daí a gente chega numa situação aqui, tá fechada a cortina, mas com a cortina aberta a gente acaba enxergando todo o interior. E a própria cortina, né? A própria cortina, ela, se tu tens a iluminação por dentro, ela cria um plano iluminado ali, né? Então a gente tem a luz através tem a luz interna vazando da cortina ali, né? Tá super legal. Sim, como ela é translúcida, né? Aqui tem uma questão que eu te falei, né, Cris? Depois que a gente olha, faz, e especialmente na foto, a foto fica muito mais marcada do que na vida real. Então, aqui está marcando bastante essa sombra. É uma coisa que me incomoda. Então, daqui a pouco a gente pode trabalhar com a iluminação aqui em cima para reduzir essa sombra, tentar equilibrar um pouco a luz. Mas o mais importante que a gente queria era realmente valorizar essa textura. E eu acho que nesse ponto fomos felizes, né? Aqui tem o acesso, né, da casa, então também a iluminação valorizando a textura, uma iluminação que deixa claro e destaca, né, onde que acontece o acesso, qual é o caminho a ser seguido para acessar a casa, que ela tem um acesso mais discreto, né? Então lateral, não é aquela casa que tu abre a porta, ela fica
escancarada para a rua, então mais sutil, então a luz ajuda a conduzir, né? E aqui a gente vê esse equilíbrio da luz que acontece dentro e acontece fora, reduzindo até um espelhamento. Né? Muito bom. Zé, só para ressaltar a questão dos vasos ali, o detalhe maior disso poder ser executado é essa integração do projeto, né, do paisagismo com a arquitetura e com a iluminação, né? Porque sem dúvida, sem funcionamento dúvida. Não sei ali são design total. É pedrisco, né? Eu acho que é. Pedrisco. Como dar uma jogada no embutido de solo ali, mas, né? Eu acho que isso é o que a gente vê, é o projeto aquele que realmente nasceu todo junto, né? O conceito da iluminação junto com a... O design total, que é a gente trabalhar esses projetos todos juntos, né? Ele nos dá essa segurança de ter esse controle, né? De realmente valorizar o que a gente entende que deve ser valorizado e estar coordenado. Aqueles pontos, exatamente onde estão os vasos, eles estavam definidos provavelmente antes da obra começar, já no luminotécnico E na obra eles são executados ali e depois tu chega com o vaso e tá no lugar o ponto que precisa. Então não é aquela coisa, agora precisamos daquilo lá, então luz para essas palmeiras aqui, luz para Não, já tá tudo planejado, não... da forma que a gente trabalha, não fica decisão a ser tomada na obra, as decisões são tomadas em projeto. E a gente tem esse controle, tudo antes da execução e, consequentemente, também o controle financeiro. A gente tendo tudo projetado, tudo definido, a gente consegue submeter o orçamento antes de começar a execução da casa, ou bem precoce, né, na execução, e muitas vezes agir, buscando uma maior eficiência de custos, redução de custos, ou às vezes o cliente sente, posso investir mais, então aqui eu vou fazer um agrado para mim e vou me presentear com uma luminária, enfim, com maior valor de design, maior valor agregado, e por aí. Aqui um outro ângulo, né, da mesma casa, eu vou passar aqui, tem os fundos, né, e aqui aparece já o perfil. Interessante, aqui a gente tem uma varanda iluminada e ela é longa, né, bem horizontalizada, depois eu faço a partir do fundo, e essa linha, ela valoriza ainda mais, mas a gente tem os pontos ali, as parvinhas mais direcionadas, de forma que se a gente quer uma iluminação um pouco mais intimista, não quer clarear tanto, a gente desliga o perfil e consegue deixar essa varanda mais aconchegante, mais quietinha, dependendo do horário, enfim, da situação. Aqui aparece lá atrás também a questão do paisagismo. Eu particularmente gosto muito dessa iluminação mais dramática, que ilumina de baixo e deixa a sombra marcando, né? Assim, mas a sombra toda marcada, não, mas a sombra vira uma obra de arte no muro, na parede, é essa a intenção. E ela vai ser diferente cada dia, nunca vai ser igual, tá? Então tem um pouco de poesia nisso. Aqui a gente tem a parvinte iluminando o balanço, dá para ver bem pela sombra embaixo dele, que ela tá ali, direto, né, para ele saltar no olho. A foto acaba equilibrando muito essa luz, mas na vida real se percebe mais esse destaque em cima do balanço. Né? Aqui um pouco mais aproximado. Então, trabalhando essa iluminação mais difusa do perfil e trabalhando a iluminação um pouco mais direcionada das par 20. Zé, abrindo um parênteses agora, até hoje eu coloquei um conteúdo lá sobre iluminação linear, né, em projetos e como, assim, executar, né? Aí a gente vê, né, esse perfil, com certeza ele estava lá no projeto, para o pessoal do gesso considerar ele, para a gente... Senão você não tem como, né? A gente sabe que dá trabalho fazer um projeto bem executado, né? Mas dá trabalho quando ele não está bem planejado, né? E claro, para todas as equipes que estão envolvidas no projeto, né? Sem planejar isso antes, Cris, eu ia dizer, cara, nossa vida ia ser um inferno, assim, porque é o tipo de coisa... Estão vendo ali que tem um perfil e a gente tem um pedaço de gesso, 10, 15 centímetros de gesso ali antes de chegar da viga, né? Que é essa faixinha aqui, o negativo, e aqui a viga. Tá? O que acontece? São dois forros. É um forro para o lado do perfil, outro forro para o outro lado do perfil.
Quem olha pode achar que é o mesmo forro. Às vezes a gente consolida ele, faz trabalha um perfil em U que vincula um lado do gesso ao outro, tá? E estrutura ele como uma peça única. É possível também, né? Mas a gente precisa travar e estruturar, porque senão simplesmente tu faz o forro ali, quando tu abrir o perfil, um lado vai cair, ou vai ceder. Sim. E ele tem que estar super estável, porque o perfil vem da indústria. Ele vem perfeito. Se o gesso tiver um pouquinho do lado, um pouquinho fora de nível, 2 milímetros de cor, cara, aparece muito, aparece sombra. Então, existe precisa, né, é necessário um nível de planejamento, de detalhamento, de uma solução técnica que vai chegar para a obra já pronta. Não é assim, vai o gesseiro, agora vamos botar a luminária, agora vamos cortar o gesso. Não tem, é desmanchar e fazer de novo, porque não vai ter como. Aí é retrabalho, é mais dinheiro investido, é cliente insatisfeito, aí dá aquele estresse desnecessário, né? E numa época que já tá todo mundo, os nervos à flor da pele aí de final de obra, acabamentos, então eu acho que... é o pior momento mas é o momento que aparecem, né? Sim, vai acontecer, né? Mas a gente podendo... planejamento, ela aparece lá no final, né? Mas sim, todo o trabalho com um perfil linear tem que ser planejado desde o início. E saber qual é o perfil, e ter o modelo do perfil na obra, para saber exatamente... Porque ele não... é tolerância zero, né, do perfil. Sim. E muitas vezes a gente faz, quando é linear, somente linear, assim, é um pouquinho mais tranquilo. Quando a gente faz um L, faz um retângulo, ou faz um quadrado, ou faz um U, o que for, isso vem da indústria cortado, cara, é milimétrico. Sim, porque se faltar, não vai fechar a conta, não vai fechar a volta e não tem muito o que ser feito, né? Então, a importância também de um bom fornecedor de qualidade, fornecedor de confiança, que entende que tem que vir perfeito também da indústria. Não adianta ter todo um planejamento na obra, o gesseiro executar a excelência, o rasgo, o reforço, e depois chegar ao perfil de um tamanho errado, né, de comprimento errado. Sim. Aqui a gente enxergando a mesma casa, um pouquinho mais à distância, a gente optou por arandelas lá no segundo pavimento, valorizando essa textura do reboco mais rústico, ali na sacada, né? E também aqui no cantinho, na iluminação de piso, valorizando a pedra, onde ela chega até o chão. O efeito, né, aqui não está aparecendo muito, mas o efeito do painel venezianado quadriculado aqui, com a iluminação. Aqui tem o linear, vocês estão vendo, aparece lá no quarto, linear, aparece na circulação, linear. Então, como eu disse, projeto mais recente, onde estão muito presentes os perfis lineares. Iluminação de jardim, a gente gosta muito, como falei, de iluminar de baixo para cima. A Cris sabe que tem um índice... Eu tenho uma rejeição gigantesca para espeto ou qualquer coisa que fique para cima da grama. E para iluminação pode ser interessante, para direcionar pode ser interessante, mas para manutenção é um inferno. Para cortar grama, para retocar grama, essas luminárias acabam sendo surradas de 15 em 15 dias pela manutenção do jardim. Chega uma hora que não aguenta, né? Então, a gente trabalha bastante com embutidos. Sofremos muito com embutidos de qualidade inferior ou sem especificação técnica adequada. Então, é imprescindível que ele realmente atenda, né, as questões técnicas, que é uma luminária que está exposta, né? Tem questão de instalação também, de prever dreno, prever uma caixa de brita, ter um espaço bom para essa água acumular ali embaixo, porque senão a água vai cuspir ele fora, ele vai saltar fora, vai queimar com maior frequência. Então, tem todas as questões técnicas também vão detalhadas para a obra. No nosso caso, a gente detalha até isso atualmente. Então, tem o embutido de solo, como é que é esse dreno, qual é a profundidade, como é que faz o dreno. Porque senão o que a gente sabe é que acaba não sendo, né, executado
se não está ali especificado, e mesmo especificado tem que estar de olho, né? E tem que cobrar, porque senão tu deixa uma herança, né, ruim para o futuro. Aqui um outro ângulo. O muro também está aparecendo, a gente fez uma composição, tem a iluminação que vem de baixo e tem as arandelas. A princípio, elas não são para serem utilizadas ao mesmo tempo. Tá? Como era uma imagem noturna, o fotógrafo achou interessante ter, né, essa luminosidade maior, eles estão utilizados em conjunto, mas a ideia é utilizar um ou outro, salvo algumas situações que realmente precisam de um nível de iluminação maior. Zé, e agora que tu comentou também, o interessante, né, na iluminação residencial, essa criação das zonas de luz, né, das cenas diferentes, para ter diferentes climas para diferentes momentos aí, né? Então, por exemplo, tá com uma festa, tá toda a criançada no pátio, tu quer que ilumine bem, ou não, tá só a família fazendo né, tendo um momento mais íntimo, né? Então não precisa tanta luz. Então, acho que às vezes, né, a gente nota que os clientes chegam, tá, mas para que tanta iluminação, para que tanto ponto de luz, né? A gente diz, não é ligar tudo junto, né? É a gente poder proporcionar esse clima através da iluminação, e para isso a gente tem que ter o controle de luz, né? Que, claro, pode ser um controle daí simples, simplesmente com interruptores, dimmers e tal, como já um controle mais elaborado aí, chegando a uma automação completa da casa, né? Então, eu acho que isso... É o problema das fotos, né, da arquitetura agora, que hoje vai ter tudo desligado ou vai ter tudo ligado. E eu não tenho registro, né, da produção dessas cenas, até uma coisa bacana de fazer. Mas todos os ambientes e a casa e o jardim, tudo é pensado em ter alternativas e ter cenas diferentes. Aquela mais intimista, aquela mais para manutenção, aquela tudo iluminada. Então, só que infelizmente nas fotos tu vai ver ou aparece tudo desligado ou tudo ligado, mas não é esse o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é proporcionar alternativas para situações diferentes, né? Ó, Zé, começa a tirar fotos de cenas aí, ó, pra gente, a próxima vez a gente mostra esse mesmo... É verdade. Com várias cenas. Da Casa Lua, acabei separando, acho que separei uma única imagem de interiores. E ela até ilustra uma situação de uma luminária que eu gosto de usar muito em cozinha gourmet, que é a Duetto, né? O que acontece, né? Hoje a cozinha ela tem aquele conflito de identidade, que ela está indo cada vez mais para o social e menos serviço, né? Se a gente voltar 20 anos, 30 anos atrás, a cozinha era serviço. E agora ela está cada vez mais social e tem muita cozinha gourmet. E o fato que a cozinha tem todas as questões funcionais, né, para cozinhar, para utilizar, para cortar, para picar, para finalizar uns pratos, alimentos, mas tem também aquele momento dela social, onde a gente não quer uma luz intensa, branca, invadindo a sala, que as pessoas estão lá relatadas, tomando um vinho, enfim. E a Duetto é um lugar interessante, porque ela tem essa iluminação mais intensa, né, no perímetro dela, e uma iluminação mais quietinha no miolo. E a gente pode usar as duas aqui, aqui não está ligado as duas, está ligado só do perímetro. A gente pode usar as duas, se quiser muita luz, mas a verdade é que se quiser mais luz, usa o perímetro, se quiser deixar ela mais quietinha, mais aconchegante, usa a parte do meio, o miolo aqui mais direcionado, com uma par 20, uma par 16. Então é uma... Pode, inclusive, está dimerizável. Pode dimerizar também, para proporcionar esse tipo de flexibilidade. E aqui aparece ela, eu separei por isso. Parece um pouco de iluminação também dentro do móvel, da cristaleira. Tem uma iluminação aqui embaixo do aéreo, que não está aparecendo, porque é de dia, foto, né? Que reforça a iluminação na pia, porque as Duettos acabam, quem estiver usando ali vai provocar sombreamento na bancada, então essa iluminação com perfil linear no aéreo, ela compensa esse sombreamento. O fogão tem a iluminação da coifa, né, bem direcionada. E aqui na parte de circulação a gente está iluminando, mas com as par 20, né? Deixa eu pegar um outro projeto aqui para a gente ver. Vou pegar a 007 aqui, que é uma outra casa, ficou pronto um pouquinho mais tempo. Aqui a parte do jardim, onde aparece a iluminação da piscina. Aqui nós temos bastante concreto aparente,
Então, iluminação sobreposta ao concreto, muita permeabilidade visual, então a questão do interior aparecer a partir de fora, iluminação mais direcionada na vegetação, no jardim, na textura da parede, por trás da vegetação, aqui na sacada. Essas outras caixas são de som ambiente, que acabam aparecendo ali. E aqui a gente tem a frente da casa, que novamente a gente tem toda essa moldura de concreto, mas não é ela que a gente quer que apareça, a gente quer que apareça o interior da casa. Pode ser contra a cortina translúcida, tem blackout ali também, mas pode ser feito da cortina, pode ser o ambiente aparecendo, né? E aqui embaixo, novamente, valorizando as texturas da arquitetura com essa luz varrendo, né, de baixo para cima, a textura, tem um pouco da sombra dramática da vegetação, a iluminação direcionada nas palmeiras, demarcando os caminhos e os acessos, né? Aqui olhando mais de frente. E mostrando nessa questão dos balizadores, quando a gente... Claro que aí eles estão todos aplicados na grama, né? Mas muitas vezes, né, Zé, a gente já utilizou aí nos projetos a questão de já deixar a esperinha bem certinha lá do balizador que vai ser colocado, vai estar chumbado no próprio degrau, né? Então, isso tem que deixar a espera, tem que estar lá na obra, no momento que estiverem assentando o piso, já fazer o contorno bem certinho naquela espera, para a gente conseguir executar essas ideias aí que faz toda a diferença, né? Vamos lá, ele não ilumina nada, né? Ilumina o céu ali, a graminha que está em volta, então ele é bem... balizador. Técnico, para demarcar lá a pista de avião, né? Então, para o cara não errar a entrada da casa. Mas o que acontece, né? A gente trabalhou bastante com situações bem como tu comentaste, né? De deixar no piso, no degrau, no encaminhamento. E com o tempo a gente passou a mudar a estratégia. Hoje a gente está usando no jardim, na grama, mas não em cima da calçada ou dos degraus, ou quando utiliza iluminação do degrau. Eu acho que eu não separei nenhuma, a gente faz bastante o degrau em balanço suspenso com perfil linear embaixo. Tá? Que fica fantástico, dá a sensação do degrau tá flutuando, a luz fica indireta, porque dá um pouco de ofuscamento para quem olha para baixo no caminhar. E quando tem escada, as pessoas olham mais para baixo. Quando é plano, a rampa é mais tranquilo, tá? De iluminar de baixo para cima aqui no encaminhamento. Mas quando tem degrau, é natural a pessoa olhar mais para baixo. Então, os pontos aqui no degrau poderiam causar algum ofuscamento. Outra é que aquelas pequenininhas, né, 2 watts, 3 watts, que não ofuscam, estão queimando, assim, de uma forma descontrolada. Então, a gente também deixou de usar as coisas que a gente vai usando, vai vendo o que funciona, o que incomoda mais o cliente, o que incomoda menos, o que resolve. Então, a gente agora está com essa estratégia, ou acaba iluminando o jardim, às vezes aqui tem vegetação também, ou ilumina a própria grama, ou trabalha com o linear embaixo dos degraus, que também tem que prever, né, Cris? Eu acho que tu lembra uma ligação que eu fiz para ti, perguntando das distâncias, porque a gente vai trabalhar com linear, vai ter o drive, e a gente não vai deixar ele ali na umidade, embaixo do degrau, então tem que prever o lugar lá dentro da casa, onde a gente vai deixar, como a gente vai esconder, como que vai cuidar da manutenção, como que vai substituir, trocar quando queimar, quando precisar, e atender à distância. Então, também, da mesma forma, demanda planejamento anterior, né? E às vezes, inclusive, a gente teve um detalhe agora no projeto que nós entregamos juntos ali no Mirato, né? Tinha esse efeito nos degraus e passou isso na execução ali. Todo mundo sabia que tinha o perfil debaixo do degrau, estava tudo certo, mas daí simplesmente chegamos na obra, já estava lá resolvido, né, pelos eletricistas, da forma que eles entenderam, porque também foi uma falta de a gente, né, explicar antecipadamente, mas estava o perfil no próprio espelho do degrau, né? Então, sobreposto. Então, claro, não, até fizeram embutido, tava perfeitinho.
ideia do mas projeto, iluminado né? para frente. Para frente, né? E acaba ofuscando, não era a ideia, enfim. Aí sim, daí teve toda a questão de retrabalho, retira o perfil dali, coloca, né? Então é isso. Era uma armadilha, Cris. Era. Então, Era assim, uma é uma coisa que acontece, né? Por mais planejamento que tem, foi um projeto que a gente teve, tanto que tinha todo um perfil linear, embutido em piso, que é algo bem delicado de se utilizar. A gente utilizou nesse projeto e ficou show de bola. Então, a gente teve o maior cuidado em já deixar a esfera, medir as rampas, os ângulos, tudo. Só que acabou passando o degrau, né? Então, tem coisas assim que a gente acaba tendo que resolver ali. Deu certo no final das contas, mas claro que perdemos ali uns 3, 4 mas o que acontece, né? A gente também tem que entender que é difícil tirar 10 em todas as provas, né? E às vezes tu tira 10 no planejamento, no projeto, mas não tira o 10 na obra, né? Então, ainda tem mais essa segunda prova, né? Que é na hora da execução. Mas tu conhece o nosso trabalho, o nosso nível de detalhamento há bastante tempo, e tu sabe que nós somos lá no escritório meio que maníacos controladores, né? Hoje a gente trabalha 100% em BIM, com tudo modelado no Revit, em 3D, previsto, detalhado, e vai tudo para a obra, mas assim, vai ter o que vai passar, o que alguém não viu na obra, ou vai ter até alguma coisa que a gente possa ter, porventura, não mandado para a obra de detalhamento, ou não ter detalhado de uma forma mais clara, né? Mas isso tem que ser a exceção, né? Então, não é... O planejamento é a regra, o prever tudo é a regra, mas o erro... ao máximo. Não tem. E daí, sim, realmente, você consegue poupar muita grana, né? Que eu sempre falo, a economia é menos custo financeiro na obra e menos custo emocional também, né? Exato. Então... que é aquilo que falou, a hora que aparece o problema é a pior hora, o cara tá por se mudar, né? Daí aparece... E agora acho que mais um detalhe, né, da questão do projeto residencial, né? O projeto residencial, acho que ele é de todos o que acaba tendo muita alteração no meio do caminho, o cliente mudou de ideia, ele queria aquilo, mas agora ele já não sabe mais se quer, né? Então a gente tem que, às vezes tem coisas que mudam no projeto, e daí aquele detalhamento que tinha lá do início, ele no final não condiz mais com o que a gente está lá executado, e tem que ter todo esse cuidado de manter isso atualizado, né? Pois é, Cris, sabe que eu não sei se é processo, se é, enfim, mas eu escuto muito isso dos colegas, sempre que conversa entre colegas ou em algum curso, pós-graduação, se escuta muito isso, né, do retrabalho, de mudar, do cliente que não respeita isso. Sinceramente, eu acho que a gente tem um índice baixíssimo, e talvez seja muito pelo planejamento, por planejar tudo antes, por mostrar para o cliente que as coisas são interligadas, por explicar a importância de cada item, de cada decisão, que a gente acaba tendo um índice realmente muito baixo de modificação, retrabalho e alteração. Não vou dizer que não acontece. Sim. Acontece, mas após aprovação, detalhamento, as listagens que a gente faz com marca, modelo, quantitativo de absolutamente tudo, é raro. Às vezes, claro, tem situações de momento financeiro, às vezes a especificação pode fugir da meta ou do objetivo de investimento no momento da compra, e daí a gente acaba fazendo, né, e adapta e atualiza essas especificações, trabalhando junto com o cliente, buscando uma alteração de especificação que não traga prejuízo, né, para a qualidade do projeto. Mas é bem baixo, e acho que talvez muito por isso, mas acontece sim, e no residencial acontece mais. No comercial, sem sombra de dúvida, é uma verdade. E mais do que na arquitetura para incorporação imobiliária também, né? Aqui tá o fundo de novo, né? Aqui eu estou mostrando alguns detalhes, fazendo um detalhe do quarto, da iluminação aqui direcionada no móvel, bem exatamente onde acontece uma janela, né? Um vidro, ainda é um vidro fixo, que permite a visualização da banheira a partir do quarto, ou do quarto a partir da banheira, né?
Aqui a questão da iluminação do banheiro, onde a gente vê que tem iluminação indireta no espelho, para baixo e para cima, esse espelho está descolado da parede, tem a iluminação mais direcionada. Sabe que isso é uma outra coisa, eu gostava, assim, a gente gostava muito de trabalhar com a iluminação direcionada na louça, direto. Tipo, vamos destacar a pia. E o vaso sanitário, a bacia sanitária. Não recomendo. Tá? Aparece tudo, que é sujeira, gota, enfim. Então a gente passou a trabalhar com luz indireta, ou aqui, ó, por exemplo, a gente está iluminando a bancada nas duas laterais, a luz não está estourando na louça, que seria a reação instintiva, né? Pô, vou valorizar a louça. Só que ela acaba aparecendo muito, né? O que a gente não gostaria que aparecesse. Eu acho que mais adiante tem outra imagem desse banheiro. Inclusive a sombra que a gente cria na face, né? É claro que aí vocês ainda trabalham com a luz indireta vindo de frente, que preenche né, as sombras. Tem casos aí que a gente vê de projetos que é só aquele ponto. Fica marcado. Fica marcado para a mulher se maquiar ali. Ela ajuda muito a iluminar essa sombra. Por quê? Né? Não vai iluminar quase nada. Não. Preenche. Box também a gente tem trabalhado com luz mais quietinha, mais nos cantos. Eu me lembro uma vez que estourou quase uma luz, uma para 20 em cima da ducha, cromada, né? Dava aquele reflexo. Reflexo no teto, eu lembro disso. Longe, ela fica longe da ducha. Sim. E dá aquele astral mais relaxante. Aqui dá para ver uma mini, ó, que tá aqui. Esse box, eu não me lembro se ela tá aqui, dá para ver o cone da iluminação, daqui tá no outro canto. E eu não me lembro se aqui tá com 2 ou tá com 4. Às vezes a gente usa 2, às vezes usa 4. Aqui aparece o dueto de novo na cozinha. Vamos ver que, olha, talvez 100% das cozinhas do Line estejam com dueto no momento. Faz tempos, desde que a gente começou a trabalhar com Luminária, o caso de amor, os fãs da dueto. Longa data, assim. Aqui tem também a iluminação embaixo da bancada, iluminando com perfil, eliminando sombra. Tem a dueto para proporcionar essas alternativas de iluminação, né? Aqui, não apareceu, aqui tem os pontinhos de fibra ótica, né? Uma brinquedoteca na mesma casa, e esse céu fica estrelado, mas aqui tava muito claro, não apareceu. As mamas. As mamas, então a questão escultórica. Mamas a gente trabalha todas para os mesmos lados, eles trabalham uma para cima, uma para baixo. Aqui a gente quis criar esse ritmo delas todas iguais, né? A iluminação aqui também aparece, a iluminação direcionada sobre o sofá e esse móvel que é um misto de aparador com cristaleira, né? Aqui a questão da iluminação da luminária como escultura também, então valor escultórico. Você vai ter algumas que aparecem no lavabo, outras aparecem em hall, né? Então também aqui tem uma iluminação com perfil indireto. Isso é uma coisa interessante, por exemplo, a gente não usa mais fita LED, a gente usa perfil mesmo, que não apareça. Então, o perfil é para quando vai aparecer, quando não. O perfil ele dá uma iluminação muito mais homogênea, uniforme. Não me pergunto por que, mas queimamentos, porque na realidade dentro do perfil tem fita LED, mas a fita LED tem um perfil que ele faz rápido. Ela ondula com as imperfeições do gesso, enfim, o perfil tem perfil de canto, né? Tem vários tipos de perfil, e hoje a gente acaba utilizando, não usa mais fita LED, acaba usando perfil nas situações, essa aqui ficou pequena. Aqui naquele mesmo banheiro que eu mostrei, né, tem iluminação para baixo, para cima, você pode ver que não tem mais ponto sobre a bacia sanitária. E aqui a iluminação também escultórica, não tem uma função para o banheiro, né? É mais um ponto decorativo, mais... aqui também. Aqui aparece, né, uma luminária também com uma função histórica na cabeceira. Pequeno, né? Aqui. Olha só, bem que o Balsi me avisou. Foto em baixa resolução somente para escolha. E eu salvei errado aqui. Mas deu para entender. Mesma coisa. Aqui no mesmo quarto que tinha luminária. Aqui no lavabo. Também.
luminária escultórica, o jogo de espelho parece que são 6, são 3. A iluminação indireta, então da mesma forma, né, evitando ter uma iluminação muito direcionada nas louças ou nas superfícies dos banheiros que acabam acusando qualquer sujeira, enfim. Porque imagina a sala, aqui não tinha nenhuma com a iluminação ligada, mas a gente tem todo esse eixo, né, que reforça a TV, a simetria da sala, né, as poltronas iguais, e aqui também o gesso, a iluminação reforçando, né, esse efeito, a iluminação escapando aqui da TV, então dando essa textura, esse material do volume da lareira e da TV sem iluminar a TV. Então aqui também controle da intensidade, aqui tem iluminação no móvel, na escultura, tá desligado, mas ela tá acontecendo aqui. Perfeito. Deixa eu ver. Vou pegar... Como é que a gente tá de tempo aí? Estamos quase fechando 1 hora aí. Então, os detalhes. Mas eu acho que deu para ilustrar bem, né, Zé, essas questões que a gente falou ali desde o início do planejamento da iluminação, da integração dela aí com o arquitetônico, né? Essa, por exemplo, essa imagem aí, né? Esse apartamento, eu acho que é... não, achei que era um que... Esse é o Gris, né? Esse apartamento em Porto Alegre. E também não tem muito tempo, acho que tem uns 3 anos. 2 anos, acho que 2 a 3 anos. E aqui tem várias alternativas de iluminação, né? Então, na realidade, eram 2 apartamentos e um dormitório que a gente acabou juntando os 2. Ficamos com uma área social que pega as 2 salas do apartamento e os quartos, cada um numa extremidade. Um apartamento que não é de moradia, um apartamento hotel, vão lá para a família em Porto Alegre. Então, essa privacidade entre os quartos era interessante. Também tem um quarto aqui que eu chamo de quartinho japonês aqui, de criança, que ele na realidade é uma cama que fica embutida atrás desse volume da TV, que abre uma porta de correr, depois vai ter uma imagem que aparece ali. Aqui atrás desse móvel da TV era a cozinha de um dos apartamentos, que foi transformado numa pequena lavanderia, essa porta aqui. Depois desse quarto foi feito um lavabo aqui, que não existia, e aqui a porta da suíte. E no lado oposto acontece a cozinha, depois vocês vão ver que a cozinha acontece exatamente onde estava prevista. Mas aqui a gente tem esse elemento em efeito concreto aqui, que ele faz, na realidade, quando tu entra no apartamento, ele faz um grande U. Em todo o apartamento, ele desce desse lado, onde acontecem os quadros, atravessa todo o apartamento, desce lá do outro lado, e a iluminação com perfil LED interno, como uma sanca, ela faz todo esse contorno, desde baixo, faz toda a volta, então quando a gente entra, a gente enxerga esse grande pórtico de concreto, como se fosse concreto iluminado. Nós temos os perfis aqui, então próximo à janela, aqui tá tudo ligado, né, mas nunca é utilizado assim, ou é iluminação direta, para ficar mais relaxante. Jamais vai se usar tudo isso ligado ao mesmo tempo. Aqui a iluminação demarcando os quadros, então, coordenação total, esses quadros já estavam definidos lá no início do projeto, qual era o tamanho, qual era a moldura, qual era a quantidade e onde deveriam estar os pontos para iluminar cada conjunto de quadros. Isso não foi decidido na obra, isso foi decidido no projeto, estava no 3D de projeto. Sim. Aqui a iluminação mais direcionada sobre o móvel da TV, sobre a bancada, né? Aqui está o quartinho que eu falei. É a cama, o quarto é a cama. Sim. Tem a iluminação indireta aqui, nesse móvel que contorna, até para proteger a parede, né? Senão, então, trabalha com um painel aqui, com a iluminação indireta no painel. Ela acaba iluminando os quadros e também a iluminação lá em cima ilumina os quadros da mesma forma. Aqui está um outro ângulo, do mini quartinho aqui é a porta que vai pro lavabo. Então, na hora de dormir, a porta fica aberta, o quarto fica arejado, no dia a dia, fecha a porta, a sala fica 100%.
Aqui é uma situação de um neon e a iluminação do lavabo, é um detalhe da iluminação do lavabo. Uhum. Estão trabalhando a questão do neon bem contemporâneo. Na verdade, esse não é o neon definitivo, esse foi emprestado para foto. O definitivo diz shit happens. Então é mais adequado para um lavabo. Boa. Aqui a iluminação linear, destacando, né, o ondulado da cortina. Quando está aberta, um pouco mais aberta, a persiana horizontal também destaca mais, ilumina a região do sofá. Legal. Aqui um detalhe daquela iluminação dos quadros. E isso é legal, né, Zé, que, por exemplo, se tu lá no início já tinha previsto a quantidade de quadros, a quantidade de embutidos, e o cliente viu essa imagem, é o que ele quer na hora que tu entrega, né? Inclusive, se não estiver... Se tu não fizer... Assim, como assim? Tá faltando uma coluna de quadros. Então, já aconteceu, Cris, em fachada de residência, às vezes, na obra esquecerem pontos que estavam no 3D. Cara, não adianta, depois tem que rebolar para fazer, porque o cliente não consegue enxergar a casa mais sem aquele ponto. Como é que o cara ia enxergar esse apartamento? É muito marcante, né? Como é que vai enxergar esse apartamento sem esses quadros e sem a iluminação dos quadros? Sim. Não tem como. Aqui um detalhe, né, quando foi trabalhado, efeito concreto, também o detalhe da luminária. Em concreto. A madeira que aparece bastante no projeto, nas portas, nos painéis, no mobiliário, o concreto que aparece, então, também coordenando a escolha da luminária e as texturas e os materiais, né, com os outros elementos do projeto. Aqui, tu já sabe, né, uma dueto. Tem outra logo ao lado. Aqui bem minimalista, a composição. Bertolucci. Bertolucci. Teremos uma live de sexta-feira com a Bertolucci aí, vou mostrar vários lançamentos, bem legal. Aproveitar para convidar. Bacana, não muito econômica, né, a luminária. Mas é bacana, isso, né? Eu acho que são pontos no projeto, né? O que a gente tem decorativa aqui, é uma composição super minimalista, né? Então, o painel de madeira e a parede branca que se transformam em móvel, os dois são numa mesma linha horizontal. As mesas de cabeceira super minimalistas. Então, o que a gente precisa aqui? Arte e design, tá? Para aparecer. Então, esse apartamento ele tem um outro quarto igual, com a mesma composição, com outros quadros, no qual essas mesas de cabeceira assumem uma cor mais parecida com a do pendente do abajur, e o abajur assume uma cor, mas é quase que o negativo desse. Então foi feita essa brincadeira entre os dois quartos, que são idênticos em dimensão, a madeira, a solução, o que muda é a arte e as cores quase como em negativo, né? E aqui uma luminária super bem acabada, que a gente conseguia escolher nas cores. Então é quase que tu deixar também sem saída. Não tem muita alternativa no mercado que tu consegue fazer essa brincadeira. A luminária de um quarto tem a cor do móvel do outro quarto tem a cor do... e ter a mesma luminária para fazer isso, e tem uma que é pendente e outra que é abajur, não tem. Não, e aquela coisa, né, assim, daqui a pouco, tá no final da obra, já tá estourando orçamento. Eu acho que esses são os itens que às vezes assim, não, então espera um pouquinho, né? Espera aí um meio ano, e quando adquire a peça, porque isso não Sem dúvida, senão vai gastar duas vezes, não vai ficar bom. Então, é melhor esperar, respirar e depois comprar o definitivo. Eu sou muito dessa teoria, assim, depois comprar o definitivo dessa uma única vez, porque a timeline financeira da vida, da família é uma só. Então aqui, né, essa luminária ela também direciona, ela tem um encaixezinho, tu consegue direcionar ela para a cama. Essa aqui tem duas posições, que ela fica mais inclinada e outra que ela fica mais reta, mas não perfeitamente reta para cima, que tu encaixa ela aqui ou encaixa ela ali. Então também permite, né, essa flexibilidade. Acho que é berimbau, não é? Eu pus uma mudança berimbau ou bilboquê agora. Eu acho que era berimbau. Pode ser, não me recordo o nome exato. Mas é legal isso, que dá para escolher a cor de fora, a cor de dentro, a cor do fio, é uma peça super customizável, né? Personaliza toda ela, né?
Aqui tem o detalhe, uma delas, né, que aparece os dois encaixes. Você olha o detalhe do cabo, né? O detalhe do interruptor. Então tem design em tudo, né? Então, ela é uma escultura, né? Aqui está o detalhe do pendente. Aqui mostra que o quarto também tem a iluminação indireta. Da mesma forma, tem uma iluminação direta, não está aparecendo aqui, tem um plafond em cima. Então tem o plafond, tem a indireta, tem na cabeceira através das mesas ali de cabeceira. Cris, eu tenho bastante coisa aqui, mas tu sabe que eu falo, né? Não, eu acho que a gente conseguiu mostrar muita coisa, que acho que se quer aí pega o grande finale aí pra gente. Vou passar um histórico aqui, Casacor. Então, 2017, 18 e 19. Perfeito. Casacor, que eu acho que aparece algumas coisas, vamos por ordem cronológica aqui. Então, essa é a Casacor Sul, em 2017, lá no Petrópolis Tênis Clube. Esse era um ambiente externo que nós tínhamos. Na realidade, nosso ambiente era composto de 3 ambientes, que era onde o jazz encontra o vento. Esse é o vento, que é um ambiente externo, né, que a gente trabalhou paisagismo. Trabalhamos lareira ecológica aqui. E como é que era a iluminação? Aqui ainda está um pouco ainda é dia, né? Mas dá para ver aqui um pouquinho nas samambaias, a iluminação desse jardim ao fundo, de noite esse verde saltava, né, aos olhos, por trás do sofá, que foi um sofá construído, né? Aqui a iluminação indireta, mais relaxante, fazendo a base de todo esse elemento, né, construído também. E aqui Ptolomeu, né, direcionando, articulando, vira para cá, vira para lá, puxa para baixo, que ela vai aparecer também nos ambientes internos, depois isso vai aparecer, dando bastante flexibilidade, direcionando a luz. Eu me lembro quando foi montado o ambiente, essas duas foram direcionadas no sofá, essas duas na mesa de centro aqui, que é um tronco de madeira natural. Aqui era o encontro, né? Então, onde o jazz encontra o vento, a gente está vindo de trás para trás, foi no vento, agora a gente está no encontro, que era o ambiente das refeições, da cerveja, do cervejeiro. O pendente super escultórico, com a iluminação direcionada sobre a bancada. E aqui estava começando, 17, né? Isso aqui era abril de 17, março, abril, maio, não me lembro, de 17. Perfis. Começando a bombar o perfil. Isso era um perfil da Lenca, era caro pra cacete, né? Ainda era um perfil caro, o perfil da Lenca. Hoje a gente tem várias marcas nacionais, né, que fazem perfil, mas na época era um perfil Lenca. E aparece no ambiente do jazz também, essa iluminação linear e a iluminação aqui direcionada. Essa luminária não aparece aqui, mas ela era cheia de várias folhas, e dependendo do ângulo tu enxerga a luz vazando através. Ela não é um elemento único em zigue-zague, elas são vários elementos soltos que criam vazados, né? Aqui tá os dois perfis, então composição também, trabalhando a simetria na iluminação, essa iluminação iluminando os nichos. Nichos iluminados nós tínhamos só onde era cristaleira, que eram essas duas cristaleiras, todos os outros eram iluminados através da iluminação do ambiente, e aqui a iluminação direcionada sobre a bancada, valorizando esse eixo na composição. Aqui é o ambiente do jazz, né, que era a sala de estar, e também um home theater, né, com sonorização high-end. Aqui o perfil que fazia toda a volta. Tá? Então, também coordenar esse gesto do perfil, a chaminé da lareira, que é suspensa, que está presa no fogo, num ritmo Casacor, né? Que é uma obra aqui, né? A pauleira. Então, tudo isso tem que ser planejado antes. Não é aquela coisa, não, na obra eu resolvo, vou lá, eu quero se mudar para a obra. Sim. Tem que estar tudo detalhado, planejado antes. Aqui. Imagina a gente com um projeto para praticamente, eu acho que 50 cidades, pouco mais de 50 cidades, dentro do estado e fora do estado,
sem detalhar isso, resolvendo isso na execução. Impossível, não existe. Não tem. Então, outro detalhe, outro especifica, ou não acontece. Né? Isso aqui é o ponto da caixa central que não estava aqui no dia da foto. Mas aqui tinha uma caixa central que foi só porque tu chamou atenção para aí, a gente acha que é um elemento. Ver, né? Ninguém ia ver. Mas aqui tinha uma caixa central embaixo da TV, não apareceu na amostra, óbvio, né? Ia ficar esse pontinho ali. Mas aqui, então, o perfil LED iluminando todo o contorno, que o ambiente ele era, né, abraçado por esses nichos. E aqui também as luminárias, a luminária italiana, também com design diferenciado, foi aplicado no móvel aqui, e ela da mesma forma. Aqui a gente direcionou para mole, né, valorizando a poltrona. Aqui estava direcionado para os quadros, então cada uma delas direcionando para algum ponto relevante do projeto. Agora eu vou pular aqui, senão a gente vai cair em 2019. Então vou abrir outra janela aqui. Venha 2018. Então estávamos em 17, começo do perfil LED ali, aqui no Brasil, pelo menos, né, mais intenso. E aqui... Aí foi o ano do uso do TensorFlex, esse daí, Zé. O TensorFlex usava até antes do perfil, né? Na Casa Cor São Paulo, então a gente já via bastante TensorFlex antes, até em Porto Alegre, né, do perfil. Mas nós utilizamos nesse projeto em 2018, com toda essa parede retroiluminada com TensorFlex, para tipo, a parte do quarto, um dormitório de menino de 10 anos, a parte do mezanino, que era a área de estudo dele, toda essa parede dominada, né, que vai aparecer por esse TensorFlex, que é uma tela, né, sintética retroiluminada, que dá um efeito fantástico, né? Sim. Muito legal, muito cênico. A gente usa muito em forro, usa em closet, todo o forro do closet com TensorFlex. Quando parece uma clarabóia, né? E aqui as outras sutilezas, né? Aqui também Bertolucci, né, Cris? É Bertolucci, essa luminária está aqui em casa. É essa mesma? A própria. Resquícios da Casa Cor. Acho que esse foi um dos nossos últimos projetos aí que a gente forneceu para vocês. E aí depois parou o varejo da Illumine. Mas foi a Bertolucci aí. Casa Cor 2017, Luzes do Mundo, Casa Cor 2018, Illumine, né? Invadindo Casa Cor Sul em Porto Alegre, aqui em Bertolucci, iluminando, né, o detalhe aqui. Outro aqui, como uma luz de cabeceira, tinha um outro externo, uma sacada desse ambiente, tinha uma dessas também externa. Ela é muito legal, né? Porque ela é uma peça que tem um gancho, então ela funciona com uma arandela, ela funciona com uma abajur. Que ela tá apoiada, né? Ali tá pendurada, é bem versátil, né? Bem legal, muito legal. Bem legal. Aqui um detalhe mais fechado, então olha aqui, né? O elemento metálico que parece um guarda-corpo pro infinito, né? Pro meio externo, mas nada mais é que uma tela retroiluminada. E legal da silhueta dos elementos, dos lápis aqui, do porta-lápis. Então, muito bacana esse... Eu acho que era dimerizável, né, Zé? Eu não me lembro agora, que estava na automação. Estava automatizado também. E bem o detalhe da silhueta. Muito legal. Aqui a gente está chegando em Casa Cor 2019. A última, por causa da pandemia. Ano passado foi transferida para esse ano. A princípio está agendado, deve acontecer no segundo semestre, a gente vai estar lá também, mas essa é a última. Legal. E aqui aparece novamente o TensorFlex valendo, né? E aqui tem uma curiosidade, né? A gente tem essa luz um pouco mais quente, 3000K, que é a luz da amostra do ambiente, e nós tínhamos uma iluminação para essa oliveira não morrer. Tá? Então a gente tinha que ter o cuidado dessa luz ficar ligada durante o horário de mostra aberto, de não ter luz alguma por algumas horas e de ter a luz que fazia a oliveira fazer a fotossíntese, tá? no número X de horas dia, e isso por 2 meses. Tá? Então ela tinha 2 conjuntos de flúor em temperatura de cor diferente, uma que era a temperatura de cor que a gente queria para a amostra, a outra que era para a oliveira não morrer.
Então, ela fazia fotossíntese. A gente colocou essa oliveira ali, acho que uma semana, 10 dias antes da amostra abrir, e começou a chegar perto da amostra, ela começou a perder folha. E a gente tinha uma outra reserva, só que assim, ó, imagina erguer, o vaso é do tamanho do pé da mesa ali. Sim. Aí erguer para o segundo andar, sem elevador da Casa Cor, com umas escadas meio apertadinhas ali, e foi uma odisseia, assim, para levar. E no fim, cara, a gente ficou trabalhando, a Luz trabalhou, a Luz começou a amostra com ela brotando. Olha só. E ela ficou 100%. Ela perdeu um pouco de folha no início, depois colocou broto, depois ela perdeu uma folha. Mas ela chegou bem no final da amostra, tá? Sem precisar trocar, a gente não usou a oliveira reserva, né? Tinha essa caixa para tensionar essa tela, ela vai tensionada ali. Então, um mega reforço no gesso, cara. Sabe aquelas coisas que tu faz, fica lindo, mas dá uma trabalheira que várias vezes tu pensa assim, por que eu fiz isso? Por que a gente fez isso? Então... Mas depois que tá assim pronto, tu esquece o sofrimento. E cara, muito escultórico, muito cênico, era um ambiente o mais conceitual que a gente fez na Casa Cor. A gente vê um minimalismo também, bem presente nesse ambiente. Tinha iluminação LED aqui, ó, tinha um rodapé retroiluminado ao longo de toda a cortina, tá? Tinha automação também, a gente conseguia destacar. Aqui em cima, ó, aparece, né? Na foto fica mais marcado. Ao vivo, ela fica um pouquinho mais degradê do que fica aqui, que parece que está estourando e aqui está escuro. Ao vivo, ela fica bem degradê. Então, eu iluminava embaixo, iluminava todo esse semicírculo com a cortina, né? Na translúcida. Aqui, o Tensorflex, super reforçado o gesso. Aqui aparece o outro lado, o poço, né? Também super minimalista. Aparece a iluminação atrás da cristaleira. Desculpa, deu um tilt na foto. Aqui aparece super bem delgado, delicado. Aqui umas pranchas de madeira com iluminação, acaba caindo então um astral mais industrial aqui para essa iluminação, e esses pontos iluminando a bancada. Exatamente. Muito bom. A bancada. Aqui aparecem eles. E aí tu vê uma luminária praticamente feita em loco, né? Porque algo... Essa foi feita em conjunto com a Florence, que nos forneceu o mobiliário, né? Então, ela foi montada. O projeto dá pra dizer que o projeto da luminária é nosso, né? São as pranchas de madeira apoiadas na estrutura metálica, e claro, aqui a gente utilizou embutido da indústria. Perfeito. Cris, eu acho que passamos por vários. Porque eu tenho mais um monte de projetos. Não, a gente pode fazer outra. A gente faz a parte 2 depois. Combinar outra. Claro. De outros tipos de iluminação. Então, tem muita coisa que pode ser falado, né? Mas eu acho assim, o que fica, né? Você vê que a iluminação nos projetos, a gente procura trabalhar ela sempre compondo com arquitetura, com design. Então, não é a luz pela luz, não é a luz pela função. A gente trabalha eixo, trabalha ponto focal, trabalha valorização de elementos, trabalha alternativas lumínicas. Então, é bastante complexo. Na verdade, estou dando conta disso agora, porque é a nossa rotina. Sim. O que eu vou falar, assim, porque é a nossa rotina, mas quando tu vai analisar... É muita coisa. Mesmo, Sim. E tanto tecnicamente para isso acontecer, de fato. Então, às vezes a gente provoca situações que são complicadas de resolver. Por exemplo, esse elemento aí, esse Tensorflex, foi complicadíssimo de resolver tecnicamente. Foi necessário um reforço que a gente achava que não era necessário quando projetou, porque senão ia acabar deformando o gesso, né? Então, requer técnica. A luz faz parte da composição, ela pode supervalorizar um projeto, ela pode destruir com um projeto, ou ela pode simplesmente passar despercebido alguma coisa no ambiente sem transmitir mensagem.
Não, perfeito, Zé. Eu acho que ilustrou muito aí o que a gente queria conversar hoje, né? Mostrar tudo que tem por trás aí de um projeto, né? Às vezes a gente olha e acha que é simples, mas não é bem assim, né? E a iluminação, como tu também acha, né? Ela é muito técnica, ela é algo que ela exige um conhecimento, mas ela exige muita prática, né? Muito mãos né? Hands-on aí para a gente ver sentir, né? Aprender. Eu acho que é um conhecimento que todos os profissionais têm que ter. Claro que quando a gente se forma, praticamente a gente não sabe nada, né? Eu não sabia nada, tu não sabia nada, provavelmente, porque a gente não tem essa formação. Eu tive uma disciplina de luminotécnica, sei lá, foi um semestre. Aprendi na pós, né? Aprendi na monitoria, né? Aquilo, se não fosse a monitoria de conforto ambiental, muito pouco se trabalhava realmente e é algo que tu é exigido no mercado, né? Na hora que tu sai ali, o cliente ele não quer saber que tu não saiba iluminação, né? Então, às vezes acaba muitos profissionais dependendo da opinião do lojista, da opinião do vendedor, e não é isso que a gente quer para os nossos projetos, né? Então, eu acho que no mesmo, né? Ou na cópia, ou enfim, tem mais que cômodo, ter às vezes, né? Perfeito. Tem que ter repertório artístico e repertório técnico para criar, né? Não adianta, né? E daí bater perna, Eurolute, chega no extremo, né? São Paulo, enfim, tá sempre atento. Sim. Mas que legal, Zé. Eu acho que isso foi muito legal aí nosso obrigado pela oportunidade. Eu espero que quem assistiu, não sei se alguém me aguentou falar até agora, mas que tenha aprendido alguma coisa, o que fazer ou o que não fazer, que também é sempre útil. Muito obrigada, Zé, né, por ter aceitado. Tchau. Até mais. Até mais.